Boa noite, meu nome é Cristina Magalhães, eu sou a diretora comercial da Bellinzone Brasil e estamos hoje aqui reunidos para conversarmos sobre um tema extremamente interessante e que necessita muito de nós, como indústria, estarmos atentos a toda essa mudança e lançamento de novos revestimentos no mercado. E, na verdade, por que a gente escolheu o tema a inovação em recuperação? Porque o que a gente vem percebendo no passar dos anos, e cada vez mais, ainda mais agora, próxima à Feira Revestir, que a gente tem a cada dia uma quantidade enorme de novos revestimentos e texturas de porcelanatos, cerâmicas. Isso também exige que tenham cuidados diferentes ou que aconteçam patologias diferentes nesses porcelanatos. E como é que a gente faz? Quer dizer, como é que fica o consumidor quando compra esse porcelanato e quando se depara com algum tipo de sujidade, ou algum tipo de mancha, ou algum tipo de situação em que ele não sabe como resolver? E aí tem do outro lado também o prestador de serviço que quer ter uma solução, gostaria de estar ali apto para estar trazendo uma solução para aquele revestimento. E a gente, como indústria, fica aqui tentando captar o que o mercado, o que as indústrias de porcelanato estão lançando para que a gente possa estar atento, compreender essa diversidade e, do outro lado, também ter tempo apto, tempo hábil, na verdade, para que a gente possa ensinar e treinar o prestador de serviço a estar resolvendo essa restauração. Para isso, hoje, nós temos um convidado super especial, que é o Danilo, da MB. E antes disso, claro, meu grande parceiro de todos os negócios, Moisés. Moisés, aguardando você aí para estar entrando aqui para a gente começar o nosso bate-papo, estarmos aí falando sobre essas inovações aí do mercado. Cadê você? Por enquanto, eu não estou vendo você. Você está por aí, Moisés? Cadê você, Moisés? Deixa eu ver aqui. Aí. Ok, boa noite, dona Cristina, tudo bom? Boa noite, Moisés. Que bom. Eu tava ouvindo aí, realmente a Bellinzone é uma empresa que sai na frente, né? Graças à senhora, seu Leonardo, a visão que vocês têm do mercado de correr atrás. Não é só uma empresa de venda de produto, é uma empresa de buscar soluções para o setor, né? Então, Moisés, Então, exatamente. Na verdade, por que esse tema, né? Eu estava começando aqui, na verdade, colocando a importância, porque o que ocorre, né, Moisés? Você que tem um entrosamento enorme dentro dessas indústrias de cerâmica, já rodou aí esse Brasil todo, é super conhecido dentro delas. Você teve a oportunidade de estar lá dentro e conhecer um pouco do que essas empresas estão desenvolvendo para trazer no mercado, e todo ano eles não param, né? Eles querem novidades para que o arquiteto possa estar especificando. E aí o que eu coloquei aqui é o seguinte: aqui você tem a indústria de cerâmica e de porcelanato desenvolvendo material. No meio você tem o consumidor e o arquiteto. E aqui no outro lado você tem o prestador de serviço que está atento à demanda do mercado. Como é que fica a situação quando o consumidor entra com o revestimento na sua casa, com uma textura diferente,
E aí tem uma patologia, tem uma sujidade, enfim, que ele não consegue resolver. Como é que fica a situação do consumidor, né? E do prestador de serviço? É isso que eu queria, é isso que eu queria trazer hoje aqui, essa discussão na live. É interessante sobre isso, dona Cristina, porque, bom, a senhora há quantos anos já vai na Revestir? Mais de 25, correto? Edições. Porque ela era primeiro a empresa era uma feira de mármore e depois ela se tornou a de porcelanato, né? A Revestir. E todos os anos eles mudam a tendência, né? Tipo de textura. Todos os anos a senhora foi acompanhando toda essa evolução. Junto com a evolução, as novidades que vêm, muitas vezes vem uma textura nova onde que a textura chegou, o revestimento chegou e o problema chegou. Então, a gente sempre tem que estar antenado, porque todo ano vai ter uma renovação. Seja, eles trocam toda a roupagem dos porcelanatos a cada ano. A senhora sabe disso. E muitas vezes a gente viu aí a dificuldade do amadeirado, né? Foi uma febre que cresceu rápido, precisava de produtos, soluções, né? Como lidar com ele. Então, rápido teve a resposta. E por isso os prestadores de serviço têm que estar antenados, porque esse ano muda de novo. Continua com os revestimentos antigos, que a gente já conhece, mas vem novos revestimentos também. E aí, novos problemas, né? Muitas vezes fizeram um mais vitrificado, né? E aí tem gente que coloca em locais aí que, dentro de box de banheiro e etc., como a gente vai lidar em outros lugares que dá mais sujidade, que tipo de produto, se aguenta aquele produto, não aguenta. Então, nesse ponto, os prestadores de serviço têm que estar antenados, né? E o Danilo é uma dessas pessoas, dona Cristina. Eu conheço ele, tá? Ele só tem pegado bomba, só bucha. Isso é muito bom. Então, porque a gente... o nosso também de trazer os prestadores de serviço. É porque a gente quer ouvir deles, quer dizer, o que ele, como prestador, ele tem como desafio nesse mercado e o que precisa para fazer com que ele melhore. Então, a gente vai convidar agora o Danilo, da MB, para poder falar um pouquinho da história dele. Vamos chamar ele aqui? Vamos. Enquanto ele está entrando, dona Cristina, nós já de bastidores conversamos, nós vamos ter outras lives, mas é interessante saber, pessoal, vocês que estão nessa live de hoje, vocês podem ser convidados, porque a ideia do fabricante, da Bellinzone, é ouvir vocês e mostrar o que vocês têm, o trabalho que vocês têm tido e as soluções que vocês têm levado para os clientes. Então, pessoal, essa é a primeira live no Instagram. Vai ficar no TV Bellinzone no YouTube para que vocês possam acompanhar, tá? Mas vocês serão as próximas vítimas nossas aí. Danilo, eu estou tentando colocar você aqui. Danilo. Se vocês tiverem perguntas também, pessoal, vão fazendo para a dona Cristina, para mim, para o Danilo, para a gente interagir nessa live. Deixa eu ver aqui se ele vai entrar. Espera aí. Vamos ver se a gente consegue aqui. Elemento Consultoria de Limpeza, ela fez uma pergunta enquanto ele entra. Acabou de entrar. Elemento, já eu respondo. Danilo, contigo. Obrigado, pessoal. Bom dia, Cristina. Boa noite, Cristina. Boa noite, Danilo. Super obrigada pela sua participação hoje conosco. Você trazer a sua experiência, um pouquinho da sua história, né? Como prestador de serviço desse setor, onde você tem uma diversidade, pelo que eu vi, grande de serviços. Como é que a restrição entrou na sua vida, Danilo? Para que outros prestadores ou pessoas que estão pensando nesse setor ou já estão... Conta um pouquinho dessa sua história aí para a gente poder ouvir. Como é que foi a sua história dentro? Moisés, boa noite. Cristina, boa noite. Boa noite a todos que estão participando. Eu sou químico. A primeira faculdade que eu fiz foi de Química. Eu tenho um mestrado em Engenharia de Bioprocessos. E eu tinha um sonho
Ué, ele abriu a loja e a loja já caiu já? Ô, Danilo, volta com a loja aberta. Eu acho que ele está com alguma dificuldade aqui. Peraí, deixa eu... Mas olha que interessante, dona Cristina, ele é um químico. Pois é, muito... E é um restaurador. Por isso que até falei para a senhora sobre ele. Oi. Vamos lá, Pessoal, Danilo. se cair aqui em Guariba, tá uma chuva terrível, terrível. Tá? Se acontecer alguma coisinha rapidinho, a gente vai voltar. Fala, mas aqui parou na hora. Só para entender. Tá. Eu sou químico, tenho mestrado em engenharia e queria abrir uma loja, um sonho de abrir uma loja e trabalhar com limpeza. Só que não deu muito certo a loja. Então, a gente começou a fazer, tendo a loja, e foi fazer uma limpeza de pedra, limpar um piso cerâmico, algo assim. E alguns trabalhos começaram a surgir com maiores dificuldades. A gente partiu para o lado da impermeabilização. Vamos ter que começar a impermeabilizar piso. Só que a impermeabilização, a gente não via um futuro muito legal nela, devido à manutenção dela. Então a gente começou a fazer a parte de polimento. Mas só que nós somos novos ainda, tá? A gente vai fazer 4 anos que a gente trabalha com polimento. E o primeiro polimento que a gente fez não deu nada certo. Foi totalmente um desastre o primeiro polimento. Foi em granito? Não, porcelanato. No Foi porcelanato. Você já começou Porcelanato. porcelanato? A gente começou no porcelanato. Granito, granilite, isso daí foi bem legal, a gente não teve maiores dores de cabeça. Mas o porcelanato, que foi o primeiro, eu quase desisti no primeiro dia. Nada deu certo, não dava brilho, não tirava mancha, não tinha nada deu certo. Aí a gente foi com um pouquinho mais de tempo, voltamos na casa do cliente, tentamos produtos novos, formas diferentes, perguntava muito pro Moisés, sabe? O Moisés ajudou demais, até que deu certo. E eu falei assim, não, é isso que eu quero. Eu quero sair da casa do cliente e que ele não me ligue daqui 6 meses falando que o piso dele amarelou. Eu quero restaurar o piso, virar as costas para o cliente e novamente o telefonema dele é só para me indicar para alguém. E foi isso que a gente fez, foi assim que a gente começou. E está dando certo, graças a Deus. Então, Danilo, olha que bacana, Moisés. Danilo é químico, né? Tem mestrado. Engenharia, quer dizer, uma super formação. E isso, eu acredito que, acima de tudo, faça com que você seja extremamente exigente e preocupado com o que você vai usar, né? Exatamente. E principalmente... Ele pega no meu pé, dona Cristina. Ele não dá boi, não. Imagina, eu não tenho formação química, né? Eu, como todos que estão na live, nós temos um amor pela restauração. Mas falar com um químico de restauração, de produto, um errinho, ele mata a gente. Então, não podia ter nenhum vacilo. Embora, de boa fé e de verdade, eu não sabia que eu sabia que ele tinha formação acadêmica, mas não sabia que ele era químico. Olha que a gente legal. Tinha conversado. Eu também não sabia. Para a gente é muito bacana, Danilo. Por isso que eu queria te perguntar, assim, na verdade, hoje, quando você... Porque a gente estava explicando aqui, falando o seguinte, por que falar sobre inovação do porcelanato? Porque hoje o porcelanato, cada dia mais utilizado, especificado, né? A gente vê uma diversidade incrível, eles estão lançando aí uma quantidade enorme de revestimentos que a gente, né, Moisés, às vezes a gente tem até dificuldade de olhar, saber se aquilo é pedra, se aquilo não é pedra, né? A gente tem uma técnica de falar, manda foto e vídeo de vários locais e tal, porque a imitação está tão perfeita que muitas vezes ela está mais perfeita do que a pedra. Ele tem um maquinário hoje altamente evoluído, enfim, uma tecnologia incrível, materiais belíssimos. E como eu falei aqui, na verdade, hoje o que acaba acontecendo é que você, quanto mais revestimento, quanto mais textura, a tendência é o quê? Que a gente observe o que está acontecendo para a gente, como indústria, Danilo, tentar justamente fazer que entre a fábrica que está lançando, né, e o prestador de serviço, porque, na verdade, o consumidor, ele, na hora que der o problema, ou por mancha, ele quer uma solução. E aí, Danilo, a gente aqui como indústria busca não só entender do porcelanato, mas também das manchas e ter tempo hábil de ter um produto para treinar o prestador de serviço. E aí eu queria ouvir de você hoje, dentro do mercado, quando você é solicitado para porcelanato,
o que você mais encontra a nível de sujidades? Assim, sujidade, é mancha? O que você mais encontra? Aqui na nossa região de Ribeirão Preto, Cristina, Moisés já veio algumas vezes para cá, ele entende. O pessoal aqui adora um limpa-pedra, certo? Adora. Então, o limpa-pedra que a dona de casa compra aqui na região, o limpa-pedra, ela vai limpar o mosaico dela, a borda da piscina dela, o piso cerâmico dela e o porcelanato dela também limpa com limpa-pedra. Então, 90% da requisição nossa hoje, do nosso trabalho, é o ataque químico. O pessoal, sabe, a dona de casa, até alguns profissionais, eles não conseguem separar o tipo de revestimento com o tipo de problema que ele vai resolver e o tipo de produto. Então, eles pegam um limpa-pedra e simplesmente decapam, acabam com o piso, entrega para o cliente, teoricamente, limpo, mas totalmente danificado e atacado. Existem alguns probleminhas, um pouco de névoa ainda, que a gente já fez algumas vezes, mas 90% do nosso trabalho hoje é o ataque químico, devido ao uso errado de um produto, de um limpa-pedra ou alguma coisa assim. É o nosso trabalho. Praticamente é isso. Usam muita água sanitária aqui também. Tá? O pessoal de casa adora misturar uma água sanitária, usar um pouco de sabão em pó. Só fica a dica, o pessoal não pode misturar os dois, tá, gente? Senão você libera o gás do cloro, é perigoso, você passa mal, tá? Então, é um químico falando, pessoal. É um químico falando antes de ser restaurador. Nossa, que sim, mas são grandes problemas que a gente encontra aqui hoje. 90% do nosso trabalho é devido a ataque químico. Olha, tem uma pergunta, Danilo, tem uma pergunta, eu acho que é o Cícero, da CP Polimentos, lá de Fortaleza, se eu não me engano. Um técnico em tratamento de piso precisa ter noção de geologia de pedras antes de buscar um produto? Moisés, às vezes um curso, alguma coisa, não, mas pelo menos tem um conhecimento básico das coisas. Por quê? Não é bonito o que eu vou falar, tá, pessoal? Quando eu fui fazer o primeiro polimento, eu só tinha a máquina e o sonho, certo? Deu errado, não deu certo. Só que a gente não desistiu. A gente foi procurar saber o que era realmente um polimento, para depois nós começarmos a fazer. Conhecimento hoje ajuda muito e liberta a gente de muita coisa. Então, caso ele queira alguma coisa, pelo menos o básico você tem que entender do que você vai tentar prestar o serviço. Tanto, eu não tenho conhecimento nenhum em pedras. Eu não tenho. Eu gosto de porcelanato, minha paixão é porcelanato, mas nós também fazemos o granilite, o granito, certo? E o que a gente não sabe, a gente tem o telefone do mestre Moisés. Não, peraí, gente. Nós também tem grupos onde você tem ajudado muito o grupo pós-obra. Você até me colocou nesse grupo, é um grupo muito grande, onde as pessoas têm dúvida, então os grupos estão para ajudarem exatamente a tirar as dúvidas. Tem material, eu tenho que agradecer muito a Benizone, quando eu fui viajar o Brasil todo, tinha pedras no Nordeste que não tinha na minha região. Exato. Que aí eu pude conhecer fazendo essas viagens, né? Porém, Danilo, sobre porcelanato, né, dona Cristina, agora a gente tem a Feira Revestir, que vai vir as novas tendências, e é interessante todo mundo estar. Também vai ter um evento Benizone daqui a pouco, onde vai trazer essas novidades, quem não pôde participar. Eu não posso falar muito, senão alguém briga comigo que está em cima, ó, tá? Mas as feiras, a rede social, usado da maneira correta a rede social para buscar informação, não tentar fazer bombas químicas, que é o que muitas vezes as donas de casas fazem, e até mesmo muitas pessoas acabam ajudando a conhecer o material e como tratar ele da maneira correta, né? É o que a gente falou, Danilo. Na verdade, é muito importante a gente hoje realmente começar a ter uma ideia do que existe, né? Então, o restaurador hoje, quando ele entra, eu estou nesse setor, Danilo, também há bastante tempo, são quase 30 anos dentro desse setor. E a gente aprende todo dia. A dona Cristina, de uma época que ela ajudou, ela veio da época da pedra polida, sabe? É mole. Não, mas não é da... Não, peraí, pedra polida de 30 anos atrás. Vocês pensaram que era outro, longe da minha maldade, longe de mim. De 30 anos atrás. Mas é interessante, porque a dona Cristina vem numa época em que ela vem trazendo produtos, evoluindo produtos
junto com a evolução dos materiais, né? Quanta mudança teve nisso? Né? Antigamente era só um tipo de mármore, um tipo de granito, um tipo de pedra. E aí o mercado foi abrindo, né, para vir os materiais industrializados, sintéticos, lâminas, e disparou o mercado, né? Exatamente. E hoje, quer dizer, o maquinário que as empresas de porcelanato usavam para fazer as suas texturas já evoluiu, né? Já não é mais a mesma coisa. E isso modifica a porosidade do material. Eu considero o tema porcelanato muito interessante, porque eu acho que, assim, primeiro, para restauração, eu acho o porcelanato mais difícil entre os revestimentos para polir. Assim, botar máquina com abrasivo ali não é para qualquer um. Eu já digo isso, e quem tem muita experiência, o Moisés pode confirmar o que eu estou falando, assim, eu digo, não faça. Você vai fazer mármore e granito, você tem mais chance de dar certo com polimento. Se for primeiro para escolher mármore, granito, porcelanato, não escolha porcelanato. Porque material é industrializado, tem características de indústria, é diferente. Ele é duro, né? Então, por isso que eu me lembrei, quer dizer, imagino, você logo de cara já pega logo o quê? Logo um porcelanato de frente. Então, difícil, acho que a tendência é dar errado. Então, a nossa preocupação em estar justamente trazendo esses produtos que hoje eles têm, o nome dessa linha nova hoje é a linha Restaura, eu considero uma inovação para o mercado, né? E o desafio, Danilo, eu fiquei muito contente, muito feliz e te parabenizar da sua última obra que você fez com a... ali também era um ataque químico, quem quiser ver, acho que você publicou na sua página, né, também, a MB, para poder dar uma olhada. Foi uma obra bacana. O que tinha lá nessa última obra que você precisou restaurar? Foi agora, há pouco tempo, até uma semana, não sei. Nós temos as duas últimas obras. Nós fizemos uma em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Era um ataque químico, era uma limpeza indevida num porcelanato acetinado de área externa e um porcelanato polido da área interna dela. A gente usou, foi o Restaura Arranhões. Só deixando claro, eu prefiro muito mais o porcelanato do que o granito e o mármore. Eu tenho uma paixão muito grande por eles. Acho até mais fácil do que os outros. Mas é questão de gosto. Foi o primeiro serviço que deu muita dor de cabeça. Quando deu certo, quando fez os nossos olhos brilharem. Então, o porcelanato a gente gosta mais. Nós fizemos esse de São Sebastião do Paraíso, como eu havia dito, ataque químico. E o último serviço nosso agora é em Barretos, também do porcelanato acetinado, uma empresa muito grande de fertilizantes, o Bendito do Limpa Pedra também. Uma empresa foi fazer a manutenção dela e decapou 340 metros quadrados de piso acetinado. E a nossa Rede Globo foi fazer uma entrevista para eles, e eles estavam desesperados porque o estacionamento não tem pavimentação alguma, é terra. Os colaboradores chegavam, passavam pelaquela terra e levavam aquela terra para dentro do setor administrativo, e eles iam fazer uma reportagem, então a gente teve que correr lá para fazer o polimento dele também. Tá? A gente fez o polimento do porcelanato acetinado, só que nesse nós usamos lixas com renovador de porcelanato, para que isso, o Moisés não gosta muito das lixas, mas vai ficar ótimo. Fizemos o polimento do porcelanato acetinado, e o último foi São Sebastião do Paraíso, que foi acetinado e polido também. Tudo ataque químico. Que loucura, né? Moisés, você também contra porcelanato, é sempre ataque químico? Como é que é isso? Sim. A maioria das pessoas, elas usa a internet da maneira errada. Em vez de pesquisar como ou o que pode ser usado, a primeira coisa que ela fala, meu porcelanato está manchado, o que usar? Quando ela coloca essa frase no Google, veio um montão de gurus aí, falando, você pode usar um vinagre com bicarbonato e fazer uma bomba química. Muito usado água sanitária ou cloro com sabão em pó, e aquele mais caro, o mais famoso, porque acham que é melhor, e aí ele solta mais o gás, ele acaba danificando muito mais a superfície, né? Mas muitas vezes é uso indevido de
de produtos ácidos na superfície de porcelanato. E aí tem as técnicas para fazer tanto a neutralização disso como a restauração, né? E o Danilo, ele pegou o feeling da maneira correta. É interessante, dona Cristina, porque eu mandei para a senhora algumas semanas atrás sobre o Danilo, porque ele entendeu o material. Ele não desistiu quando ele teve o primeiro problema grande, ele foi atrás de solução, né? Ele bateu, insistiu, persistiu, entendeu o material, entendeu o produto químico, mesmo sendo um químico, teve a capacidade e a humildade de ir atrás, entender, fazer os testes, depois enfrentar. Então, isso é legal de um prestador de serviço, né? E foi o que ele falou, o olho brilha. Por quê? Porque a gente acaba trazendo soluções. Dona Cristina, tem mais de 60 pessoas aí na live mandando muitas perguntas, não dá para cumprimentar todos, nem a dona Cristina, nem o Danilo, nem a mim, todo mundo fazendo perguntas. A gente vai depois pegar isso aí e tentar responder todas elas. A Tabata respondeu algumas que eu estava vendo lá, tá? Mas é interessante aí que tem solução, tá? Tem solução, tem produto e tem técnica e a maneira correta de fazer isso, né, Danilo? Você teve essas experiências. E fala como foi aí nessa indústria, 350 em tempo recorde. Isso que é interessante. Na verdade, tudo a gente sempre fala, e o Danilo está aqui para confirmar, né, Danilo? A questão do conhecimento, né? De você, quando entrar numa obra, você entender não só da patologia, ou seja, o que existe ali, até que ponto esse ataque químico danificou o porcelanato, ou não, ou foi só um ataque mais superficial. O que é necessário fazer aqui para que a gente possa recuperar? Ou então, outra coisa importante também, Danilo, entender a necessidade do cliente. Nem sempre ele, às vezes, quer o lustro, ele só quer o acetinato. Exato. Não é isso? Exatamente. Nesse caso, era o acetinado. Eles não queriam nada fora disso, eles não queriam brilho, eles não queriam aquele espelho, nada disso. Eles queriam simplesmente que o piso voltasse o mais próximo possível do que era. Que saísse aquelas ranhuras, aquelas estrias do ataque químico, e devolvesse simplesmente o brilho acetinado para o cliente. Perguntou se era possível. É possível fazer isso. Só que tem que ser alguns cuidados, tem que ser tomados. Um exemplo, se a gente usasse algum produto da linha Restaura direto, ia puxar brilho no piso. Não era o que o cliente queria. Ia ficar um piso maravilhoso, sim, só que não a característica original, conforme o cliente queria. Uma das exigências da engenharia, o pessoal da arquitetura, todo mundo teve uma reunião, conversamos, e falou assim, não queremos brilho. Então, na hora, eu já fiquei um pouco meio entristecido, porque aqui o pessoal pensa assim, se não tiver brilho, não está limpo, certo? Então tem que estar brilhando. Não, não tem. Então você tem que entender também o que o cliente precisa, para ver se pode ser oferecido para ele, para que você entregue um produto legal. Mas o que eu estou fazendo muito agora, Cristina, é o seguinte. O cliente solicita o nosso orçamento, mostra o problema, eu explico o que pode ser feito e peço uma peça do cliente, uma peça do piso dele. Tento danificar ela da mesma forma que o problema que ele tem, faça a restauração em casa e devolvo o piso para ele. O porquê disso? Falo assim, este é a sua peça, ela vai ficar dessa forma. Atende a sua expectativa? É isso que você quer? Sim, é isso que eu vou fazer. Uma coisa positiva do Danilo, dona Cristina, eu gosto dele, e aí o Danilo ele não tem o costume de fazer a demonstração bem na entrada, onde que cria impacto, onde que cria o problema para o cliente ter que imediatamente fechar orçamento ou forçar. Ele faz, além de ele pegar uma peça, ele faz num canto discreto, onde que tem uma negociação entre o prestador de serviço e o cliente. Isso é um profissionalismo, né? Embora muitas vezes nós somos pedidos também, eu não descarto quem faz isso, porque muitas vezes em alguns condomínios tem que criar impacto para que outras pessoas vejam e façam a obra. Mesma coisa em supermercado, numa área de mais desgaste. Mas o Danilo tem esse cuidado. Isso eu acho importante, dona Cristina. É deixar o cliente ciente do que vai ser feito e que ele possa fazer os testes dele sem comprometer a obrigatoriedade de fazer logo com o prestador de serviço. E é uma segurança, né, Danilo? Você fazer isso, quer dizer, você levou, você já mostrou, porque cada patologia é diferente da outra, né?
Então, você Exatamente. já entendeu como é que aquilo vai ficar, né? Sim. O legal de tudo isso, a gente aprende todo dia. A gente não sabe absolutamente quase nada, a gente sabe um pouquinho e está aprendendo a cada dia. O que acontece muito, aqui pelo menos na nossa região, Cristina e Moisés devem saber disso, outros prestadores, ou também uma pessoa que não tem um conhecimento tão legal ainda, mas que vai chegar lá, fala uma coisa para o cliente. Aí nós vamos lá fazer um outro orçamento, o que nós falamos, eles tentam comparar uma coisa com a outra e falam assim, quem está mentindo? Às vezes não é a mentira do prestador, ele não entendeu o problema. Vou passar só uma situação para vocês. Há uns 15 dias atrás, nós fizemos um porcelanato polido e o cliente mostrou o piso para a gente, ele estava com marcas. Sabe aquela espátula de argamassa? Que ela tem os dentinhos? Aparentemente era como se tivessem passado a argamassa por cima do piso. Tinha todos aqueles dentinhos direitinho, só que um piso sim e um piso não. Um piso sim e um piso não. Eu comentei com o cliente, esse problema aqui deve ser ou um mau polimento de fábrica, tá? Porque não tem explicação. Você não passou a vassoura em cima desse jeito. Ele falou assim, não, foi minha mulher que estragou esse piso assim. Eu falei assim, mas ela não estragou o piso do lado. Como que ela estraga uma pedra sim e uma pedra não? Aí ele falou, muito bem pensado. Assim, se fosse algo contínuo, passaria de uma pedra para outra pedra. Aí ele nem quis que a gente fizesse teste, nada, a gente já fechou o serviço e fez o polimento para ele. E resolveu o problema. Era um ataque químico também. Era um ataque químico? Mas era um ataque químico também. Como é que foi essa patologia? Como é que surgiu isso? O pessoal que foi fazer um pós-obra um pouco tempo atrás, usou um produto um pouquinho mais ácido para fazer o pós-obra dele e colocou uma enceradeira um pouco mais pesada para fazer. E como começou, eles fizeram 2 pisos na casa, viram o problema e pararam. O restante da casa usaram uma outra coisa. Então eles estragaram. Exato. Estragaram um pedacinho do piso e deram o mesmo produto para que a proprietária continuasse a fazer o serviço. Então, continuasse estragando para você restaurar. Exatamente. Mas só que ficou a culpa, coitada, com a proprietária. Não tem alguma parceria nisso daí, não? Não, Moisés, a gente não precisa, porque aqui na nossa região de Ribeirão Preto tem muita gente que faz produtos caseiros, sabe? Literalmente, são bombas que eles criam. E vendem isso de porta a porta. Ô, Danilo, explica, o pessoal Ribeirão Preto e sua região, eles não sabem que ela é rica de terra vermelha, por causa dos plantios de cana, sim, né? Para o agro aí é muito forte. Então, vai muita poeira vermelha, né? Tem um falando, não fui eu, não. É o Rodrigo, ele é de Ribeirão Preto. Tá tirando barato. Então, o que acaba acontecendo? Essa terra vermelha, eles acabam usando muito ácidos para limpar. Acaba limpando por corrosão. E aí abre toda a porosidade. É o que ele acha muito lá. Sim, sim. E isso, aqui as pessoas têm muito... Existiu produtos, algum período até, a gente vai falar o nome deles, o Jean acabou de falar quem era o produto. Fluoralcalino. Isso, exato. De flúor, só tem fluorídrico, de alcalino ele não tem nada. Então eles fazem uma demonstração para o cliente, literalmente decapa o piso. Enquanto o piso está úmido, ele está lindo. A partir do momento que ele seca, você vê o estrago que foi feito. Então o pessoal usa muito desse produto. Usa muita coisa milagrosa aqui e acaba danificando totalmente o piso. Posso fazer uma perguntinha? Fala. O Jean é um dos embaixadores, aí está o Matias, eu vi alguns também aí. Ele te ajudou bastante também nisso, né? Você fala de mim, mas o Jean também te ajudou bastante aí, né? Sim, sim. Tem muito pessoal, Moisés. O Jean me ajudou demais. Nós somos evangélicos, somos da mesma igreja. O pessoal de Ribeirão Preto, Rodrigo, o Alex, da WF Serviços. A gente até brinca no grupo de polimento para tomar cuidado com a área 016, né? Que é o nosso DDD. Uhum. E o legal disso, Cristina, pelo menos nesse ramo de polimento... A área 16 é pior do que a área 51 lá dos Estados Unidos. Tem que tomar cuidado nada quando vai lá. E nós aqui, os concorrentes são pessoas que a gente ainda não conhece. Porque a partir do momento que eu conheço, são só nossos conhecidos, são só pessoas que vão ajudar a gente e vão somar com a gente. Que bom, a união ajuda todo mundo, né? Sai todo mundo melhor. Eu acho sim, sim. Legal. Ali na área 16 é um celeiro de profissionais, dona Cristina, que não tem uma disputa de rivalidade. Legal, isso é muito uma união, isso é legal.
estão aí na live com a gente, né? O Rodrigo e outros estão aí. Então, isso é muito legal. Muito. Né? Então, a área 16, né, como ele falou lá, tem... Nossa, não é só 16, é grande essa área 16. Vai estar em Bauru, é muito grande. Não para só no 16, não. Tem uma união muito legal no interior de São Paulo. Moisés já fala que, para não ficar muito longe deles, a gente ainda não tem a data firmada, mas a gente vai ter um evento importante. Vou falar assim, entre o dia 8, 9 ou 10 de junho, vou falar. Então, aí seu Leonardo, que está na live, aí põe a mão no bolso, a dona Cristina também. Agora quem partei o seu Leonardo, a gente vai ter um mega evento. Organizando para fazer em Campinas, para ficar mais ótimo mundo, né? Onde a gente vai estar trazendo ilhas, né? É que o Moisés não fala, né? Mas, na verdade, quem organiza isso tudo por trás é o Moisés, né? Então... Não, eu só coloquei fogo no negócio. Ele pensa e eu executo, né? Ele que é o gestor disso tudo, na verdade. E é dessa maneira que a gente parabeniza sempre o Moisés, porque ele tem sempre um interesse em contribuir, né? Por isso que todo mundo que, como ele, né, que pensa no próximo só tem um retorno positivo, e é dessa maneira que a gente tem que agir, né? E é dessa maneira que a gente também, como indústria, pensa, né? A gente hoje, para mim, o concorrente ele é um parceiro que pode estar nos ajudando. Exato. E é dessa maneira que a gente pensa, porque se todo mundo contribuir para o setor melhorar, a gente, como indústria, melhora. É isso o nosso objetivo. Agora, falando rapidamente sobre questão da pós-obra, deixa eu falar uma coisa, Danilo, importante aqui, complementar do porcelanato. Quando nós lançamos a pós-obra alcalina, nós fomos muito criticados e muitas vezes isso não presta, isso não limpa, porque, na verdade, o objetivo do produto alcalino, na verdade, não é decapar o revestimento, e sim a limpeza da sujidade. Sim. Quando isso não acontecia, porque a sujidade estava muito mais impregnada, então, aí vem, com o passar do tempo, nós desenvolvemos também um produto que se chama renovador de porcelanato. Esse produto, ele usou, dona Cristina, ele usou para lixar o porcelanato. Foi isso daí que deu o resultado de acetinar. Depois ele vai contar essa experiência, é fantástico. Quero ouvir. E aí, ô Danilo, o que acontece? Esse produto, o que diferencia ele? Esse é um produto que ele tem abrasivos especiais, tem também componentes que dão a ação de limpeza, é uma mistura química que permite que se faça uma limpeza um pouco mais profunda, sem a necessidade de usar um ácido. Não que o ácido, eventualmente, precise ser utilizado, mas tem que ter cuidado, né, ô Danilo? Exato. O renovador de porcelanato, eu já usei ele em duas questões. Uma delas, o cliente estava com o piso totalmente intacto, não tinha problema nenhum, só que ele queria um tchanzinho de brilho. Aquele, mais um pouquinho. E eu usei o renovador de porcelanato com peso e disco branco. Além de limpar o piso, deu aquele tchan a mais no piso, aquele brilhozinho a mais nele, ficou extremamente satisfeito. E em Barretos, agora nessa empresa, nós usamos o renovador de porcelanato com lixas diamantadas. Por quê? O Moisés, até a gente teve uma conversa depois disso, eu não podia explodir o brilho, eu não podia usar o arranhões, eu não podia usar o lustro, eu não podia usar o disco branco. O que nós fizemos? Nós usamos o renovador de porcelanato como um agente ali emulsificante para ajudar a deslizar melhor as lixas no porcelanato, que ele estava bem niveladinho, e usamos as lixas diamantadas 400, 800 e 1500. Todas elas a úmido, máquina sem peso, um pouco mais de lixa embaixo da máquina para dividir melhor o peso, para não ter um desgaste, uma corrosão do piso, porque lixa é perigoso. Lixa tem que ter um jeitinho para trabalhar com lixas. Eu não tenho esse jeitinho ainda. Tá? A gente está aperfeiçoando esse jeitinho para ficar um dia redondinho. Deixa de ser orgulhoso, mas tem sim. Não, cada dia aprendendo um pouquinho mais. Foi o primeiro serviço que nós fizemos com lixas. Foi esse. Tanto que o Moisés puxou minha orelha. Falou que não era para ter feito, foi muito perigoso, mas deu certo. Deu certo. Não puxou o brilho, tirou todas as estrias que tinha do piso. Tá? Essa combinação do renovador de porcelanato com lixas ficou muito legal. Bom saber, tá vendo? Mais um. Em alguns seminários da Benizone eu já usei, até a gente conversamos bastante sobre isso, porque
quando você põe um pouco mais de abrasivo, lixas, né? A lixa certa também, o pessoal tem que entender isso daí, não é qualquer lixa que entra lá. Ele faz com que deslize e coma por igual, em vez de ficar arranhando. Então, essa é uma característica também que nós acabamos descobrindo, acabei descobrindo, fazendo vários testes, e aí acabou dando certo aí. Eu dei bronca nele porque ele queria colocar, e quando ele postou isso, dona Cristina, mas choveu meu celular de perguntas sobre ele. Eu falei, Danilo, eu não recompartilhei o meu stories, porque veio um montão de gente. Ele falou, um já me ligou falando, por que eu coloquei 6 lixas? Né? Então, pessoal, muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado quando vai dar informação, porque eles acabam imaginando e não indo atrás, imaginando fazer um processo diferente do que a gente já fez. Eu queria comentar aqui, Moisés, deixa para não perder aqui, o nosso doutor Limpinho, ele está aqui falando, porque ele me ensinou, eu fui dar um curso também, e ele... Muito legal. O Restaura Mágico, que é um produto para restaurar mármore. E aí ele falou assim, mas você não sabe. Eu falei, o quê? Ele falou, mas eu sei usar o Restaura Mágico no porcelanato. Eu falei, oi? Como assim? E aí ele estava com um problema danado lá e fez um teste num cliente super importante dele, deu um resultado. Eu ainda não testei, ainda não posso falar aqui, mas ele teve uma experiência positiva, né, sobre isso. E a gente, obviamente, como a gente falou, a gente desenvolve os produtos, só que como a gente não conhece todos os componentes, né, toda a variedade de revestimentos que existem aí, a gente tem um pouco de limitação, às vezes, para saber tudo que o produto... Por exemplo, eu fui descobrir através... Rapidamente, eu fui descobrir... A Gisele da Bora Limpeza falou que não vive sem esse produto. Gente, ele não é um saponáceo, ele é totalmente diferente, ele não tem um perigo, ele não tem corte, não tem perigo de baixar brilho. Foi como o Danilo falou, ele vai aumentar o brilho. E ele tem algumas características, esse material, esse produto é fantástico. A senhora mesmo falou, não vamos fazer merchandising, mas a gente tem que chegar num ponto onde que tem alguns produtos que trazem soluções e alguns outros produtos que danificam. O produto é ruim? Não é ruim, mas não é para aquele tipo de material. Então as pessoas, é isso que o Danilo acabou enxergando e conhecendo quando ele foi fazendo os processos de polimento num todo, né? Usando o produto correto, ele consegue tanto dar brilho quanto ele deixou acetinado. Sim. Usando o mesmo produto. E ele é um produto desenvolvido para trazer mais brilho no material. É um produto que eu também... O cheirinho de tutti-frutti dele é fantástico. Fica na casa, é muito bom. Usa em box, em coifa, limpa tudo. Tá falando bastante comentário sobre eles. Ô, Danilo, sabe o que é importante? O mercado hoje, ele está trazendo uma quantidade de materiais industrializados muito grande. Inclusive, você sabe, hoje o porcelanato tem sido muito usado também para bancadas, né? Para execução não só de revestimento, né? Mas para uma variedade enorme. E fazendo também uma atividade sobre material industrializado, o próprio mármore e granito, quer dizer, ele tem aos poucos sendo substituídos por materiais industrializados como o nanoglass, marmoglass, o quartzo, o prime, né? O próprio corian. Então, a gente, como indústria, está atento e a gente quer realmente perceber aonde que a gente pode resolver essas patologias, né? O que a gente... Você tem visto mesmo, quer dizer, hoje encontrado o porcelanato em locais diferentes do que no piso? Ainda são poucos? Muito. Aqui chiclete no porcelanato, tem uma falando de chiclete aí, limpeza, não dá para ver tudo. Tem achado muito isso, Danilo? Chiclete, não. Chiclete a gente nunca encontrou muito, não. Pelo menos no porcelanato, não. Pessoal, quando vai fazer um mosaico português, alguma coisa assim, o dia que a Bellinzone conseguir desenvolver um produto para tirar chiclete, a marca do chiclete do mosaico português vai estourar também. Aqui. Peraí, mosaico. Maravilha. Resolve isso. Ô, Danilo, é conhecido como petit pavé.
Petit pavê. É petit pavé o nome, é o mosaico português, né? Sim, Que é aquelas pedras. exatamente. Aqui, dona Cristina, na nossa região, apenas algumas bancadas mesmo estão sendo de mármore ou granito, alguma coisa assim. O restante, todas tipo banheiros, tudo é porcelanato. É mesmo? Tudo. Olha, Tudo porcelanato. gente. E o que dificulta um pouco pra gente agora, o revestimento, o porcelanato ele tem aquela cera protetiva dele. E o pessoal está colocando ele em alguns lugares agora que fica extremamente difícil. Além de você remover aquela cera, não fica legal aquele tipo de revestimento em alguns lugares. O que nós estamos fazendo hoje, inclusive. Vamos fazer um pós-obra hoje. Tem um porcelanato polido, que eu particularmente tenho um pouco de medo dele, na área do banho. Simplesmente ele colocou todo no banheiro, nas louças sanitárias, e o pessoal da engenharia adentrou aquele porcelanato polido para a área de banho. Uma área que vai ter sabonete, espuma, condicionador, shampoo, água e pés descalços. Tá tudo certo, às vezes, para dar um pequeno probleminha. Então, o porcelanato está vindo com força, pelo menos para a região de Ribeirão Preto. Tá? Churrasqueiras já tem com revestimento de porcelanato aqui. As churrasqueiras já estão todas revestidas com porcelanato também, os revestimentos. Então, praticamente, as bancadas são poucas agora que a gente pega que tem um mármore ou granito. Olha, O Prime também está firme, está forte para cá. por isso o restaurante. Prime, exatamente. Junto com o Prime, os problemas que alguns produtos trazem com ele, como o vinho. A gente pega basicamente, o pessoal está começando a tomar vinho agora, sempre bancadas de Prime sujas Vou te com dar vinho. um exemplo, ó, Coca-Cola mancha pra caramba o Prime. Exatamente. Vinho e Coca-Cola são os vilões do Prime. E tem muito. É só um exemplo que eu te dar, tá? Então, olha só, você já teve a oportunidade, Danilo, de conhecer o Restaura Mágico? Ainda não? Não, ainda não. Eu gostaria depois até que você tivesse uma experiência. Esse é um lançamento da Bellinzone muito interessante, que é um produto que tem grãos abrasivos com um poder de polimento incrível, vem junto com uma cera. E quando você tem bancadas com essas marcas, às vezes, do copo, né? Que fica ali a marca do copo. Isso. E você tem que é uma reação, é uma queimadura, aquilo ali, que na verdade é uma reação com a temperatura. Esse produto permite que seja feita uma recuperação muito bacana, aumentando o lustro do material. Experimenta paredes. Moisés recuperou, lembra, Moisés, o Jockey Paulo? O Jockey Club, todinho, as paredes do banheiro masculino, feminino da... Puxa, não é Elite, eu esqueci o nome que tem lá, mas do Jockey Club todinho foi feito com Restaura Mágico. As paredes o Restaura Mágico e o Vertical também, dona Cristina. Isso, o Restaura Vertical a gente usa, mas o Mágico a gente não teve a chance. Eles são parecidos, o Vertical é mais indicado para o restaurador mesmo. Para o restaurador. Componentes. Porque é mais uso com maquinário, tem que ter o desempenho com maquinário para ele dar... porque são grandes áreas, então a gente ganha mais tempo com isso. O mágico mais rápido. E aquelas marcas difíceis, como está aqui o Daniel perguntando a Master Clean, você tem cantos, áreas difíceis, né? Que às vezes não precisa polir tudo, mas tem áreas mais danificadas por causa de sabão. É um momento interessantíssimo para o restaurador praticar um trabalho bacana, que não toma muito tempo, nem muito custo, resolve a vida do prestador de serviço e da dona da residência, né? Enfim. Mais importante. Né? Agora, Danilo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve acesso, eu estou bem curiosa nessa feira que vai acontecer na Revestir. Queria até te convidar para visitar nosso stand lá, a gente vai estar com um stand bacana, para que eu possa te mostrar as novidades. Você já teve... Eles estão lançando, né, Moisés? A gente já tem visto aí esses materiais muito vitrificados, né, Moisés? Sim. Você olhou... Até a volta... que vai... Até a volta falando, eles têm feito muita cuba esculpida com esses materiais, com aquelas lâminas, formatos grandes. E é o que está vindo agora. E aí, Danilo, eu estou assim ainda muito curiosa, porque como é um produto novo, ainda não se vê muito, mas eu assim
vi alguns materiais colocados nessas empresas, né? Eles, para retratar o mármore, né? Como se fosse um Carrara, mas eles são assim de um lustro que, assim, se pensar, ele arranha. Você já teve acesso a esses porcelanatos como patologia, alguma coisa? Não. Ainda não. Ainda não. A gente está... tivemos nem orçamentos, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, o pessoal já utilizou, nós já vimos alguns desses pisos já em obras, mas nós nunca tivemos contato com ele com algum tipo de problema. Mas o que o pessoal sempre fala é que o extremo cuidado que precisa com esses pisos. Até na hora da instalação. Até na instalação, quando a gente vai fazer um pós-obra, alguma coisa assim, o pessoal tem muita madeira jogada, muita lata de tinta, muita coisa assim, existe ainda na obra. Tá? Então, mas esse tipo de piso a gente não encontrou, não teve acesso a ele para testar. E o Moisés sempre fala assim, nanoglass, vamos tentar o nanoglass. Para nós, a gente nunca teve essa chance ainda. Então, tá, deixa eu te falar. Esse produto. Eu vou depois mandar um vídeo, eu vou postar nas minhas redes sociais, um vídeo que eu estava com a marmoraria em Indaiatuba, onde que eles foram fazer um Decton. É um material, uma cerâmica também muito dura, onde que eles lixaram, ficou tudo fissurado lá e nada trouxe brilho. Restaura Nanoglass. Para essas lâminas sintetizadas, onde tem muito brilho, o Restaura Nanoglass tem ido fantasticamente bem. Por isso que eu te falo muito dele, entendeu? Sim. É um produto para esse material de alto brilho e que é feito em alta temperatura, o Restaura Nanoglass tem tido um resultado fantástico. Isso é bom. É justamente isso. Então, assim, mas eu te perguntei desse material porque ele veio muito caro, sabe, Danilo? É um material que a empresa de porcelanato devem ter investido muito. São materiais realmente belíssimos, né? Mas eu acredito que, assim, ele precisa de um cuidado muito grande, assim, para dentro da onde ele for colocado, ele vai... eu não sei se o consumidor está pronto para aprender a cuidar e o tráfego que vai acontecer no dia a dia para que ele se mantenha. Então, eu acho que é questão de tempo para começar a encontrar esses revestimentos por aí, sabe? Além, não só para o próprio consumidor. Alguém do pessoal aqui comentou também, existem pedreiros e pedreiros. Existem dois tipos de profissionais. Pode acontecer, nós já pegamos, dona Cristina, pós-obra para nós fazermos, que assim que a gente retira um pouco da película protetiva do piso, alguma proteção que tem, o porcelanato mesmo, a pedra, já está toda destruída, toda arranhada. Isso que acontece no momento da instalação. Esse tipo de revestimento que vem chegando agora, quanto mais polido, quanto mais vitrificado ele for, teoricamente mais fácil vai ser de ele arranhar, mais fácil vai ser de ele marcar. Então essas indústrias, além do pessoal, da qualidade do produto, tem que treinar também não só o prestador de serviço, mas quem vai instalar esse material e provavelmente como manter ele. Exato. Porque já pode acontecer, como vários prestadores de serviço aqui já tem que encontrar, a gente já chega para fazer o pós-obra, o porcelanato já está arranhado. Já tem que restaurar, aí fazer o pós-obra. Exatamente, tem que restaurar. O que nós estamos fazendo hoje, olha o que o pessoal fez. Eles foram pintar uma esquadria que estava com certo problema, colocaram o compressor dentro da casa da mulher, não protegeram absolutamente nada, passaram uma nuvem de poeira nele, e depois foram embora, pegaram o bendito do compressorzinho, pegou ele e puxou. Tem 2 riscos dos pés do compressor no chão, além de toda aquela nuvem da tinta está no porcelanato do cliente. Nós fomos fazer o pós-obra e nós vamos fazer o polimento dele amanhã, certo? Numa única pintura. Você vai fazer isso amanhã, Danilo, esse trabalho? Vou fazer isso amanhã também. Vou fazer isso amanhã. A gente está fazendo pós-obra. Restaura arranhões ou com o Restaura Nano, quando é esse caso que ele é extremamente polido e vitrificado. Tem esse outro acabamento mais vítreo na superfície. Por ele usar mais temperatura no forno para fazer ele, o Restaura Nanoglass ele consegue fazer melhor essa correção. Legal. Tá? Então, quanto essas novas lâminas, que elas são mais resistentes, vai acima de 1.200 graus de temperatura, senta o pau no Nanoglass. Porque é muito bom. O Decton, no caso, que
que são lâminas, são uma quantidade enorme hoje de revestimentos muito resistentes, né? O mercado ele tem esse nicho e as indústrias estão lançando algo diferente, né? Então, o Decton ele pode ir para a churrasqueira, o quartzo não pode ir para a churrasqueira. Então, e quando você realmente vai lixar ele, é terrível, porque ele não aceita, né? Então, é muito importante. Novamente, Danilo, a gente chega lá, o seu início, né? Você que é uma pessoa extremamente instruída, né? Pelo que a gente viu e pelo que você me contou, é a necessidade da informação. Então, a gente está aqui unidos, né? Estamos aqui para que o mercado também possa poder buscar uma profissionalização. Porque se o mercado entende que existem profissionais aptos para estarem restaurando porcelanato, recuperando, eu acho que hoje vocês terão muito mais serviço, porque às vezes o consumidor não sabe nem que ele pode buscar isso, né? Exatamente. E existe um preconceito muito grande hoje na nossa área. O porquê? Existem muitas pessoas que tentam fazer alguns tipos de serviço, que vendem um tipo de serviço e que não é definitivo. Como a gente começou a fazer impermeabilização e tudo mais. Polimento é um serviço caro de ser feito. É trabalhoso. É um trabalho técnico. Os produtos hoje que existem, você tem um certo valor agregado a eles. Você não vai usar qualquer coisa. E o que acontece com o cliente? Você chega, passa esse valor para o cliente, ele não vai entender que, teoricamente, é quase metade do valor se ele fosse trocar tudo. Às vezes, ele prefere trocar todo o revestimento do que dar uma chance para o polidor, porque ele não acredita que o piso dele vai ficar restaurado. É aí que entra quando eu pego uma peça do cliente. O Fábio, ele falou uma coisa interessante aí. Muitas vezes, o cliente não sabe que existe restauração. Exatamente, Ele isso mesmo. não tem ideia. Ele acha que o prestador de serviço vai fazer uma limpeza como todo mundo. Quando você pega essa peça e você faz a restauração, aí ele entende, opa, existe restauração, tem como fazer, não preciso trocar. Sim. Né? Não é cobrar caro, é cobrar o certo. Correto. Porque uma restauração é trabalhoso, não é fácil, não é um pano. Para tudo. Não é só uma questão de preço, né? Imagina, sair de casa, quebrar, botar argamassa, colocar, né? Então, eu acho que... A gente tá falando isso daí no grosso, mas a pessoa perde móveis pra caramba, porque arrasta pra lá, pra cá, suja tudo. Quer dizer, ele acaba de trocar o piso e tem que trocar... Eu já vi muitos terem que trocar sofá, cama, cortina, e aí vai, né? E já com a restauração, com o produto correto, você, se for ver bem, é bem econômico o que é cobrado, porque não tem esses outros transtornos todos, né? Sim. Exatamente. Então, eu acho que esse tema é muito interessante. Eu acho que a gente precisa evoluir mais e aprender e treinarmos mais prestadores de serviço para que estejam um pouco mais aptos para entrar mais nesse mercado, para que justamente quem tem esse revestimento e quem esteja com problema comece a buscar soluções dentro desse mercado. Né? Existe o pós-obra, que é o pós-obra, e existe o momento quando existe a patologia, quando existe a mancha, quando existe por exemplo, às vezes não é só uma limpeza pós-obra, às vezes, por exemplo, é muito comum. No meu prédio, o Moisés Sá, que esteve aqui, Danilo, ele estava todo queimado, não era de ataque químico de pós-obra, eram de manchas nos salões de festas, de vinho, espumante que cai e queima, suco de maracujá. Ele tinha manchas decorrentes de festas, né? Houve uma reação ali com alguma comida pigmentada. E eles simplesmente, sabe o que eles iam fazer? Uma quantidade enorme aqui de material. Eles iam trocar, Danilo. Eles iam quebrar mais de 4 salões, entrada, porque eles entenderam que ali não tinham noção de que existisse essa possibilidade. E não sabiam. A dona Cristina mora aí há anos, e eles foram relutantes, achando que não ia dar jeito. Eles não tinham ideia, eles não queriam. Foi uma briga, tiveram que fazer algumas coisas por debaixo do pano ali, sem autorização, para depois que vira, é claro. Tem como, né?
Dona Cristina, ela teve que... tem alguns que pedem autorização e outros perdão. Ela teve que pedir perdão, depois autorização. Porque não queriam dar, porque não conheciam que dava para fazer a restauração. Ok? Fizemos escondido aqui, Dani. E esse serviço, Moisés, esse último seu trabalho em Barretos, nessa empresa que nós fizemos, a Rede Globo foi fazer a entrevista com eles, tá? Eles me ligaram 4 dias antes da entrevista. Então, quando nós fomos para lá, a gente tinha 4 dias para fazer o polimento desses 350 metros quadrados de piso. Nós trabalhamos durante o dia e durante a noite. O que ele pediu? Deixa bonitinho só para filmar. Depois a gente vê o que faz. A gente vai trocar esse piso, vai fazer outra coisa. Você não tem como. Existe a forma. Quando eu convidei ele para a live, ele estava assim, ó. Quando eu convidei para a live, ele estava com um olho fechado e outro aberto. Estava morto. Estava cansado. Estava cansado mesmo. Então, hoje não é todo mundo que sabe, como o pessoal mesmo colocou nos comentários. Nem todos sabem que existe como recuperar qualquer tipo de piso. O porcelanato, principalmente, pedras, tem como restaurar sim. O acetinado, como a gente fez agora, tem como fazer restauração. É caro, mas é muito mais fácil você restaurar hoje do que você trocar. E o pessoal gostou tanto que nós vamos fazer um antiderrapante da área externa deles. Aí só que aí é grande, é muito serviço. Eles querem tirar um pouco daquela porosidade do antiderrapante para deixar ele mais fácil de ser feita a manutenção. Nós trouxemos uma peça para casa também, fizemos alguns testes neles e vamos fazer agora, não nesse final de semana, no próximo final de semana. Aí dá quase 1.000 metros quadrados de piso. Então, e eu queria aproveitar. Quantos metros que vão dar? Quase 1.000. Meu Deus. De uma área externa. Moradores que estão entrando aqui hoje, olhem a quantidade de serviço de porcelanato. Tem muito serviço. Está cheio de Tem muito serviço. Aí. Vamos... No domingo, sábado e domingo de carnaval agora, eu vou fazer um porcelanato que imita o cata. Eu coloquei que ele foram fazer o pós-obra, o Danilo. Acabaram de colocar, chamaram uma pessoa lá, ela falou, eu sei limpar, foi fazer o pós-obra e acabou com o porcelanato zero. Sim. Zero. Sim. E a gente vai ter que fazer em caráter também de emergência. Então tem muito serviço, por isso a importância, dona Cristina, das pessoas virem numa Revestir, virem nos eventos que nós damos, nos treinamentos, para que elas saibam que há como fazer a restauração. Que tem produtos, tem técnica, tem o jeito correto. É isso, né? Que a gente vai fazer no evento, no nosso sétimo... Ô Danilo, a dona Cristina não te falou que no evento vai ter ilhas, né, cara? E vai ter prestadores de serviço fazendo demonstração que não serei eu, tá? Que a gente vai escolher, tá? Você viu ela falando isso, não viu? Ouvi. Você escutou ela falando isso, né? Ouvi. Ótimo. E ela falou que vai ter prestadores de serviço, estou colocando ela na berlinda, tá? Que vão estar ilhas montadas exatamente para isso. Por quê? O mundo da restauração é vocês. Porque o mercado, quanto mais gente tiver... Agora, Danilo, uma coisa interessante que me chamou a atenção que você falou, e é bem bacana também para a gente poder divulgar. Você disse que você encontrou um porcelanato polido, lustrado, dentro do banheiro, né? Sim. Isso é muito comum também, nós já resolvemos alguns casos aí de emergência de porcelanatos em áreas em volta, materiais que não, na época, na hora da especificação, não se levou em consideração, perto de piscina, que estavam trazendo muito escorregão. Nós temos um antiderrapante que no mercado é o único que ele realmente ajuda no atrito do pé e não queima, que a grande maioria dos produtos antiderrapantes do mercado, na verdade, eles fazem uma decapagem para que ele se torne derrapante. O da Bellinzone não é assim. Ele aceita a área molhada, você aplica ele no revestimento. Como ele não é uma decapagem, ele necessita de reaplicação. Tá? Ele, em tempos, ele, dependendo do tráfego que tem, você precisa reaplicar. Mas ele mantém a característica original. Então, num caso... Ele não baixa brilho, é isso que ela quer falar, Danilo. Sim. Ela não faz uma decapagem controlada. E é interessante, exatamente. Seco, ele fica igual. Molhado, ele dá o travamento. Então, é uma segurança a mais, porque a Bellinzone enxergou esse erro de projeto. Sim. Que é bonito.
tudo bem, quem gosta de brilho como a gente, que gosta de dar brilho, é bonito, porém perigoso, onde coloca em alguns locais. E aí, já colocou, o que vai fazer? Trouxe essa solução. Ele não baixa o brilho e quando é molhado, que é aí que dá a derrapagem, ele dá o travamento. Muito interessante. Pois é. E aí, Danilo, quando acontecer, por isso que eu digo, olha que bacana. Então, você às vezes entra numa obra, aí você vê. Você tem o problema, às vezes, de uma bancada que está com marcas de queimadura de copo. Aí você olha, ela está com problema no escorregão do banheiro, muita gente derrapando. Aí você olha, tem... Então, o que a gente, como indústria, quer justamente é oferecer solução para que cada situação em que o prestador de serviço encontre, você possa dar uma solução para o seu cliente. Né? Já pensou que tem senhor ou senhora ou criança, enfim, que esteja com risco de escorregão no banheiro? Como é que ele faz quando ele está com o banheiro ali depois daquele... Todo mundo, Danilo e Dona Cristina, acha que quem escorrega é idoso. Para ser franco, os maiores acidentes quem tem são as crianças. É isso. Muito maior. E lembrando que um banheiro tem o box de vidro, tem as louças, né? Exato. E tem metais também. Então, o acidente com criança é muito maior do que com o idoso, que o idoso já sabe, vai devagar, a criança não tem noção do perigo. E esse produto, realmente, ele é muito bom. Ele cria essa perfeição, essa proteção aí. Claro, como a dona Cristina falou, de tempos em tempos, 3 meses, vai depender, 6, a gente não tem ideia. Muitas vezes, porque fluxo de local para local. Porém, molhou, não tem perigo da criança sair escorregando e caindo. Eu que tinha crianças pequenas até pouco tempo atrás, agora já estão tudo adulto, até mais alto do que eu, nosso maior medo era o banheiro, de escorregar e cair. Né? Banheiro e cozinha, porque as crianças adoram ficar brincando onde não pode. Jogar bola na sala, correr na cozinha, sair do banho, sair correndo com tudo, porque começou a novelinha que queria assistir. Então, isso acontece acidente pra caramba. Com esse produto, não baixa o brilho e deixa derrapar, não deixa com que fique escorregadio. Então, gente, já estamos aqui com mais de 1 hora de live, Moisés e Danilo. Eu fico super feliz. Fala. Uma das divas aí, a vovó Cléo, vai ser vovó de novo. Ela estava falando para a senhora, dona Cristina. Ela quer participar de uma das ilhas. Tá bom, dona Cléo. A senhora vai ter um patinho para a senhora lá. É chorona, mas tá bom. Eu queria, para a gente poder dar andamento, até porque sei que vocês estão cheios de obras, né? Está um momento importante. Danilo, agradecer demais a sua contribuição, porque isso que você dispõe para a gente aqui é uma contribuição para a gente como indústria e para o mercado, para perceber que a importância de hoje você está buscando soluções, procurando entender como é que você faz para ter mais segurança para o seu cliente, né? Enfim, e isso não tem preço, isso é uma contribuição enorme e a gente também ouvir de você o que a gente pode melhorar como indústria, né? E contribuir com o que a gente puder, a gente só tem retorno positivo sobre isso. Então, quem quiser dar uma olhada na sua página, a sua página qual é? No site? @MB Limpeza e Restauração, nosso Instagram. Seu Instagram, né? Então, isso, do Instagram. Pode ir lá que nossos trabalhos estão diariamente a gente posta bastante coisa que a gente está fazendo. Entraram aqui, a gente tem aqui hoje uns 3, são 3, já entraram aqui técnicos de 3 fábricas de porcelanato diferentes. Porque essas fábricas também, elas estão em busca de pessoas que possam também estar resolvendo o problema delas, né? Porque aquilo que para elas, que quando elas têm profissionais qualificados, não tem preço para eles isso, né? Então... Ô Danilo, eu tenho que te agradecer, até mesmo por você ter procurado e ter postado. Não que é importante para a Bellinzone isso sim, não só para a Bellinzone, mas se eu não tivesse mandado para a dona Cristina, nós somos olheiros, tem nossos olheiros nas redes sociais, além da dona Cristina, vê tudo. Ela
cara, postou qualquer coisa, ela é a primeira a enxergar, antes do que você acabar de dar o enter, ela já olhou. Sim. Mas é que, muitas vezes, os fabricantes, eles estão de olho na Benenzone. Então, de olho em quem posta. Então, se vocês, quem não é visto não é lembrado, né? Então, é interessante, sim, para que os fabricantes conheçam quem eles podem indicar na região, né? Então, parabéns por você ter feito, por você ter acreditado e você ter entendido o produto e ter feito. Isso foi muito legal, Danilo. Parabéns mesmo. E estamos aptos, certos, a também estarmos evoluindo nos produtos, tá, Danilo? Por exemplo, a gente, só como exemplo, a gente tem hoje alguns produtos, a gente está conhecendo o universo do vidro, né? E aí a gente tem um parceiro super bacana, que é o Índio, um grande restaurador de vidro. E ele um dia veio na nossa fábrica e me disse o seguinte: ó, esse produto está bom até isso aqui. Agora, para isso aqui, não está me resolvendo. Ele veio e me ajudou a desenvolver aquilo que ele precisava. Então, ele na técnica dele, ele me trouxe e nos ajudou como indústria a dar um olhar especial para aquilo que era uma patologia que eu não estava alcançando. Então, você imagina que bacana, quer dizer, ele um dia inteiro dele, ele ficou lá comigo na fábrica, o Moisés junto, né, Moisés? Com a gente junto lá, nós três. Moisés também acabou fazendo também o trabalho e ele nos ajudou. E esses seminários, Danilo, que a gente faz justamente, é para isso, é para a gente trocar ideias, um conversar com o outro, né? Às vezes o problema de um é o problema hoje que você está tendo, né? E a gente tem certeza que com isso a gente vai evoluir e ter muito sucesso. Moisés, muito obrigada também que você está aí. Eu sei que você está lotado de obra, lotado. E graças a Deus. A gente vai estar abrindo esse espaço para os restauradores também. A gente, semana que vem, vai trazer o Toshio para estar falando um pouco aí sobre a CM. Quem puder, quem quiser aprender um pouquinho. Que o Toshio conhece ele também, né? Toshio de Ourinhos, né? É só falar Toshio de Ourinhos, ele já sabe quem é o mestre Toshio. Exatamente. Ele só para ter uma ideia, o Toshio tem serviço até março agendado do ano que vem. Até março do ano que vem. Tanto do ACM quanto na restauração de vidros. E, cara, ele manja muito. Vamos ter ele, vamos ter o Ailton. A gente vai abrir mais esse leque. Talvez convidar o CP lá, Dona Cristina, lá do Ceará. Ele também faz trabalhos muito legais em Pedra Cariri, em outras pedras que na região aqui de baixo, muitas vezes não tem lá em cima. Quem sabe qualquer hora a gente chama isso. É muito bom. Então, Danilo, muito obrigada mesmo, tá? Obrigada mesmo pela sua contribuição. Estamos abertos aí para a gente continuar trocando. Aguardo você lá na Revestir. Vem com a gente lá no stand para a gente estar. 8 e 9 de junho, pessoal, mais ou menos nessa época, vai ter um mega evento. Está dando a confirmação. Mais ou menos perto dessa época. A data ainda não está totalmente definida, não está quadradinha. Mas mais ou menos já vão se preparando para um mega evento que a Benenzone vai fazer com outros grandes parceiros que tem, onde vai ter ilhas, vai ter muita palestra, vai ter... a Dona Cristina vai trazer geólogo, vai trazer... Eu colocando ela só na sabatina agora, hein? Gente, vem 8 e 9, provavelmente em Campinas, correto, Dona Cristina? A gente está só aguardando algumas confirmações para a gente lançar isso no mercado. Moisés, obrigado mais uma vez. A gente fala amanhã. Boa noite, Danilo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Claro que estiveram com a gente hoje aí. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Eu gostaria só de agradecer, Dona Cristina, Moisés, a todos que participaram também. Foi uma honra para mim, Moisés, obrigado. Também está aqui com vocês. E só lembrando, uma das meninas perguntou, o Instagram é @MB Limpeza e Restauração. M de certo, pessoal? Se as pessoas entram na setinha que tem lá em cima, não está escrito Benenzone, você entra na setinha lá, o próximo é só vocês colocarem e seguir lá. Acabou, fica mais fácil. Certo. Todo mundo consegue enxergar, isso é legal. Então tá bom, gente. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Tchau. Boa noite.
Tamo junto.